Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de uma das minhas séries preferidas, que é Merli. Merli, série catalana, ou seja, aqui da Catalunha, Espanha, gravada em Barcelona. E é uma das séries que eu mais gosto, uma série jovem, uma série que fala de filosofia, de vida, de ser, de estar, de viver. E, bom, vou deixar para o Daniel falar um pouquinho mais da série, vai. Vamos falar de Merli, sim. Essa série espanhola que se passa em Barcelona são 40 episódios. A primeira temporada com 13 episódios. A estreia aconteceu em 14 de setembro de 2015. A segunda temporada também com 13 episódios, de 2016 até dentro do ano de 2016. E a terceira e última temporada estreou dia 18 de setembro de 2017. Foi até janeiro de 18, um drama. Cada episódio tem ali 45 minutos de duração, escrito por Héctor Lozano, diretor Eduardo Cortés. Merli é um professor de filosofia. Agora, aquela história, né? Nada convencional, que precisa reorganizar a sua vida pessoal enquanto tenta de todas as formas mostrar para as pessoas a importância da filosofia. Agora, para alguns parentes e colegas de trabalho, ele é motivo de escândalo, né? Para seus alunos é uma inspiração. Em 3 temporadas, a história em cada capítulo, a abordagem abordando questões da existência humana, bem como as relações sociais, o amor, amizade, separação, problema de saúde, dificuldade financeira, traição, sexualidade, filho na adolescência, bullying, suicídio, drogas, religião, competição no ambiente de trabalho, são alguns dos temas abordados nesse que, sem dúvida alguma, hein, Tati? É o retrato de uma geração, Tati. Exatamente. E é uma série maravilhosa. Bom, mas antes da gente começar a falar muito sobre Merli, vamos rodar nossa vinheta. E agora sim, a gente vai falar sobre Merli. Gente, vocês assistiram Merli? Vocês viram o quanto ele é antiético? Merli, gente, ele é tudo e não é nada, né? Ele é um cara, ele é um anti-herói, assim, porque ele é uma pessoa que a gente ama e ao mesmo tempo a gente fala, caramba, quanta coisa errada ele faz. E depois a gente pensa, mas é errado, né? O que que é errado, né? Essa série, ela é bem legal porque o Merli, ele é um professor de filosofia nada convencional, assim, ele é um cara, um professor, bom, se a gente pensar num ambiente de faculdade, a gente pode dizer o que será que é convencional dentro de uma sala de aula, dentro de uma instituição de ensino. Muita coisa que tem ali na sala dos professores é verdade, numa sala de professores de uma escola, de uma faculdade. A minha experiência com faculdade, então eu tenho um pouco mais do conhecimento da faculdade, nas escolas não sei muito. Bom, mas ali ele é um professor de filosofia e ele leva cada série, cada episódio da série leva o nome de um filósofo. E é bem legal porque daí dentro desse mundo da filosofia, eles conseguem colocar alguns conceitos daquele filósofo naquele episódio. Aí você fala, nossa, Tati, gosta de filosofia, vai falar de filosofia, que chato. Não é nada disso. Por quê? Porque eu nem entendo de filosofia. Eu também não curti estudar filosofia, vou falar bem sério para vocês, porque eu não entendia nada. Chico, desculpa, te amo muito, tá? Meu professor querido de filosofia. Amo muito, muito mesmo você. Foi meu professor e depois foi meu colega de trabalho, mas eu não entendia nada, realmente. Aí a gente vai estudar em Merli, olha só, de uma forma lúdica, porque daí ele mostra o que é aquele tipo de conceito,
né? E ele mostra a filosofia como uma nova forma de pensar. Olha só como a gente pode pensar a nossa vida. E a filosofia é isso, né? A gente, no espiritismo, a gente tem a filosofia espírita. E dentro da filosofia espírita, a gente estuda Sócrates, Platão, a gente estuda eles, né? Porque eles foram os pioneiros ali na hora de trazer alguns conceitos para a gente de ser, né? De como nós lidamos com algumas coisas da nossa vida. E a série é isso. E é uma série jovem, porque o Merli, ele dá aula no instituto, daí seria a parte do estudo secundário, né? E eles são jovens, e passam por várias fases. Então, como o Damião falou aí no começo, a gente vai ver história de amor, de amizade, de conflitos, de dificuldade financeira, de sexualidade. Então, tem muita coisa que envolve o nosso dia a dia. E ele traz para nós algumas questões, algumas coisas para a gente pensar. Então, tem algumas cenas que são engraçadas, são coisas que a gente se diverte, a gente fica naquela coisa de pensar naquele tipo de situação também, em alguns episódios, a gente chora em alguns, e a gente se emociona com outros. Então, muitas vezes, as pessoas levam uma aparência e a gente tem aí muitos personagens que mostram isso pra gente, não só nessa série, mas nessa série em específico, pessoas que a gente vê na escola e que a gente fala, putz, essa pessoa, sensacional, e é isso e é aquilo, e dentro de casa é uma realidade totalmente diferente do que a gente achava que ela tinha. E a realidade dessa pessoa fora daquele ambiente, daí a gente leva isso, né, para um ambiente escolar, mas a gente pode levar isso para um ambiente de trabalho. Às vezes a gente conhece a pessoa e fala, putz, essa pessoa é assim, 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 a gente acha que a gente sabe sobre a pessoa, até a gente conhecer a realidade dela, né, Damião? Sim, porque é aquela história, né? A pessoa põe uma máscara muito bonita ali, né, para estar junto com a gente, e na realidade, né, quando você vai ver esses bastidores, ela na verdade não é tão daquele jeito. Ou é aquilo, né, Tati? Sem julgamentos, né? É o tempo de cada um, que é como acontece com o Merli, né? Olha, é aquilo. Adorei a série, tá? Adorei, porque faz pensar. E é a proposta para os alunos é fazer pensar. Né? Então, agora, eu também não concordo. Aquilo que você mesmo disse é um anti-herói, o Merli, porque quantas vezes né, ele quer realizar o seu objetivo. Aí não importa porque por quem ele está passando por cima de quem, ele não. Espera um pouco, aí eu não concordo com isso. Mas espera, aí você vai parar, é aquilo que a Tati estava dizendo. É a gente, e também você que vai assistir, assistindo a série, tem que pensar, não é? E isso ele mesmo, em sala de aula, quantas vezes ele coloca algumas propostas do pensar, mas não é para as pessoas pararem e falarem, opa, então eu estou pensando e vou fazer. Não, é pensar. E você, às vezes, nesse pensar, fala, pera um pouquinho, eu prefiro não fazer. E em alguns momentos, em alguns personagens da série falam, não, eu não quero isso, eu vou fazer diferente. Mas essa é a grande sacada. E a filosofia, como até estava comentando, né? A cada episódio é o nome de um filósofo. É lindo isso. E aí a forma, né? A maneira com que ele consegue passar a aula dele aproxima muito. Ele pega, a cada momento, ele pega um tema da realidade, um tema que está acontecendo, e traz o lado da filosofia para isso. Né? Então, e aquilo que a Tati disse, né? A gente quando pega a parte da filosofia espírita, é lindo demais. E para mim é um retrato, né? Um retrato da juventude. Então, você que é jovem, olha, assista Merli, que vale muito a pena. Você que é pai, assista para entender essa forma né, de se comunicar com os jovens. Agora, conta para a gente, Tati. A gente tem ali Barcelona, onde você está. A gente tem a sala de aula por onde você esteve tantos e tantos anos. E você tem né, o lado, né, o lado do ensinar. O que é que mais encantou em Merli, Tati? Tudo, né? Merli, tudo.
Gente, eu amei tanto essa série, eu amei muito, assim, pra mim é top 5 assim, total, das minhas séries favoritas. E também, para quem não sabe, tem aí uma segunda parte, né, depois que terminou toda essa série do Merli, agora nesse ano que passou, eles fizeram uma nova parte do Merli, que é Sapere Aude, que é saber ouvir, né, a tradução, e é uma nova fase ali, que tem como protagonista o Paul, né? E entra Bruno também, mas tem o Paul como protagonista. E, bom, o Merli, para mim, foi algo que mexeu muito com o sentimento da gente ter expectativas a respeito dele. A gente tinha expectativas dele como pessoa, dele como professor, e ele muda o pensamento das pessoas. Ele faz a gente mudar o nosso pensamento de ver a vida. E ele consegue fazer isso com os alunos. Ele pode fazer algumas coisas erradas, como todos nós fazemos coisas erradas na vida, e a gente entra aí com o que é ético, o que não é, o que é perfeito, o que não é. Nenhum de nós é perfeito, por isso que nós estamos aqui. Então, ele tem uma coisa que cativa, porque ele tenta ajudar as pessoas. Nem sempre é um método educativo, é, ou um método mais, como direi, ético, mas ele faz o possível para ajudar as pessoas. Então, ele vai ajudar o aluno que não quer mais ter aula, ele vai ajudar o aluno que está com dificuldade de aceitação, ele vai ajudar o aluno que está com dificuldades em conversar com os pais. E isso eu me identifiquei muito, porque apesar de ser uma professora de comunicação e tudo mais, alguns alunos me procuravam para conversar, e hoje nós somos amigos, né? Me procuravam para conversar de coisas que não tinham nada a ver com a aula, que tinham a ver com a vida. E isso faz parte do dia a dia de pessoas que se identificam com essa parte de não sou só uma profissão, nós somos pessoas e nós estamos aqui para nos ajudar. Então, algumas questões que ele passou ali, eu passei também com alguns alunos. Então, isso cria uma identificação, assim, comigo, né? De muitas coisas que como professor eu passei, mas também como aluno, coisa que nós passamos, né? De imaginar que o seu amigo era uma coisa e de repente era outra, numa realidade que a gente não imaginava. E o que eu acho que é importante, né, também de ver no Merli, na série, como um todo, é essa questão de se ajudar, é essa questão de se apoiar. A gente vê isso nas pessoas, a gente vê isso enquanto a gente está estudando, né? Quando a gente é mais jovem, a gente tem isso de, ai, meu amigo não está muito bem, e daí a gente tenta ajudar. E por que tantas vezes, quando a gente cresce, tem gente que para de fazer isso? A gente pode fazer isso no ambiente de trabalho, a gente pode fazer isso com os nossos vizinhos, a gente pode fazer isso no meio onde nós estamos. Então, essa questão do apoio é muito legal quando a gente vê isso na série também. E isso independe da religião, da idade, né, da classe social, das suas escolhas, da sua sexualidade. Então, independe de qualquer coisa. A gente sempre pode ajudar o próximo. Então, isso é uma coisa que eu acho que também deixa muito claro na série, que não importa quem é, a gente precisa ajudar as pessoas, e é por isso que a gente está aqui, né? E um outro fator também legal da série é a questão do ser, né? Quando a gente é jovem, a gente aproveita os momentos, a gente mete a cara, vai fazer as coisas, né? Vai para as festas, faz coisa errada, faz coisa certa, ajuda, não ajuda também, né? A gente se lança mais quando a gente é jovem e depois, quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa aquela vida adulta de responsabilidades e tudo mais, tudo a gente tem um pé atrás. A gente tem um pé atrás com as pessoas, a gente acaba não falando o que a gente pensa, a gente acaba não fazendo as coisas que a gente gostaria, porque a gente pensa mais no que o outro vai falar, e a gente acaba sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando para ter.
né? Eu quero ter alguma coisa, eu quero comprar alguma coisa. E quando a gente vê a série falando, que fala de filosofia, que fala de viver, eu acho que deixa mais claro que a gente precisa ser, a gente precisa mais ser do que ter. Então a gente precisa mais viver do que comprar, 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 comprar. Tem muita coisa que a gente vai querer comprar e a gente precisa comprar e a gente precisa viver isso também. Mas é muito mais ser, sabe? É muito mais a gente se compreender, a gente compreender o outro. Não sei, Damião, eu tô muito filósofa. Não, tá perfeito. Eu também concordo que a gente precisa muito mais ser do que ter, né? Eu até, também concordo. E aí é aquela coisa de spoiler, tá? Mas vou só comentar uma parte que tem tudo a ver com isso tudo que a Tati está comentando Não e a conta o série final, apresenta. não conta o final, pelo amor de Deus, não Não, conta o não, final. não. Eu quero contar uma parte. Primeiro aquilo, né? Como são muitos alunos, né? Você que vai assistir Merli, você vai se identificar com um, com o outro. E eu vou trazer uma cena, né? Que me emocionou muito, demais, né? Que é exatamente isso que a Tati estava dizendo. Exatamente o que ela estava dizendo. Que é, sabe, um dia um dos alunos ali, sabe, primeiro ajudando uma pessoa a descer do ônibus. Parece uma coisa tão simples, mas para aquela pessoa ali que está com um pouco mais de dificuldade, você ser o apoio, e é perfeita a cena, ela é muito perfeita, porque ele ajuda a pessoa a descer do ônibus. E aí o caderno dele fica dentro do ônibus, ele perde o caderno. Às vezes a vida é assim, a gente não quer ajudar as pessoas, né, Tati? A gente vai, eu quero ajudar as pessoas, e às vezes a gente acaba sendo prejudicado um pouco por isso, e tudo bem, sabe? Importante é isso que a gente estava, que a Tati estava dizendo, importante é você fazer a sua parte, não se importe com isso. E aí, na sequência, esse mesmo aluno ali, ele consegue ajudar uma pessoa grávida ali. Gente, é isso, né? É você fazer a sua parte, né? E a cada episódio, né, de Merli aborda um tema jovem, sabe? Importante. Está lá o suicídio presente, está lá o sexo, está lá o debate sobre a educação. Lindo demais, né? E a gente falando de doutrina espírita, filosofia espírita, né? Que é um convite para a mudança do atual sistema de pensar, prevê um universo de autodescobertas, impõe nesse processo o reconhecimento da presença de Deus em nós através de suas leis, condutoras de nossa lógica, de nosso desenvolvimento, de nosso evoluir e de nossa amorosidade. As leis morais definidas a Kardec representam parte do processo de conscientização e de reconhecimento do divino em nós. Aí a gente não pode esquecer de Herculano Pires, né? Herculano Pires que disse: para filosofar, precisamos aprender a ciência do mergulho em nós mesmos, Tati. Para filosofar, precisamos aprender a ciência de mergulhar em nós mesmos, Tati. É isso, né? A reforma íntima, é a gente trabalhar em nós mesmos. E a filosofia traz isso para nós, né? Hoje eu entendi, Chico, eu entendi, gente. Meu professor vai chorar de emoção. É... a gente precisa se conhecer, né? A filosofia traz isso para a gente através de alguns exemplos, através de algumas histórias, né? E a gente falando de exemplo, né? A gente tem Merli, a gente tem aí algumas coisas, alguns papéis que são importantes para a gente, né, na nossa vida. Merli traz para a gente a figura do professor, que geralmente é exemplo para nós, né? Geralmente é uma figura de autoridade que passa a ser exemplo. Tem muita gente que fala, eu me inspirei num professor meu que eu tive. Eu me inspiro em pessoas que me ajudaram a crescer e um deles foi meu professor. Merli é uma inspiração para algumas pessoas, é uma decepção para outras, mas é uma inspiração para algumas pessoas. Para vocês verem, né, como ninguém é perfeito. A gente tem também a questão do papel da família. E no Merli a gente mostra muito essa questão da família na série, né? A importância dos pais, da compreensão dos pais estarem juntos na caminhada evolutiva do filho. A gente tem ali pais presentes, pais ausentes, pais autoritários, pais que não estão nem aí. Então, a gente
tem essas figuras e o papel de cada um, o papel da responsabilidade de cada um na vida de cada um de nós. E a gente se identifica de acordo com o personagem, de acordo com os pais, de acordo com o que está acontecendo, né, com os professores, a gente se identifica com isso. E a gente tem também a questão da amizade, né, o papel da amizade, o papel do guardar segredo, daquelas pessoas que a gente tem confiança, das pessoas que a gente não tem confiança, das pessoas que geralmente a gente tinha um grande atrito, mas depois se tornaram muito amigos, ou pessoas que eram muito amigos e de repente a gente vê que não tem nada a ver. Então, é vida, né? Tudo faz parte da nossa vida e da nossa evolução. Então, isso mostra nessa série de uma forma suave, de uma forma gostosa de ver. Então, tem capítulos que, para mim, foram mais pesados. Por que foram mais pesados? Porque eu me identifiquei muito com aquela história, porque aquilo teve a ver comigo, com a minha história. E daí eu sofri demais. Eu falei, poxa vida, verdade, eu também passei por isso. Né? Me identifico com esse personagem, né? E isso faz com que a gente reflita. Por isso que é importante quando a gente traz aqui os filmes, as histórias, as séries, porque tem gente que fala, é perda de tempo, assistir série, assistir filme. A gente aprende com as metáforas, né? Como Milton Erickson dizia, Milton Erickson, grande psicólogo e trabalhou a questão da hipnose ericksoniana, que é através de metáforas, né? Ou seja, contar histórias. Através de contar histórias, a gente muda o pensamento das pessoas. Então, não é perda de tempo. Se a gente pegar filmes e histórias e séries e começar a refletir em cima delas, o que isso tem de bom, o que eu aprendo com cada uma delas. E é isso que a gente traz aqui. E se a gente for ver dentro da doutrina espírita, a gente vai ver que a escola a gente não termina de estudar na escola, né? A gente continua estudando a vida inteira. E a gente precisa continuar estudando a vida inteira, porque a vida é uma grande escola. A gente aprende com as coisas que passam com a gente a cada dia. Bom, a gente deveria aprender com as coisas que a gente passa. A gente deveria pegar sempre os ensinamentos do que a gente aprende com cada coisa fácil, difícil que a gente passa. E se a gente pegar isso na raiz, né, do espiritismo, por que algumas pessoas passam por algumas situações e outras não? Vamos lembrar que a gente tem a pluralidade das existências, né? Então, como a vida não termina aqui, a gente termina essa fase desse corpo, mas a gente vai para um plano espiritual e a gente se prepara e a gente volta para uma nova vida. Então, algumas coisas fazem parte da nossa evolução, do nosso resgate. Então, dependendo das nossas ações em vidas passadas, a gente tem situações para a gente passar numa nova vida e passando por essa situação nessa nova vida, a gente vai progredir um pouco mais, né? Falei demais, né, Damião? Com você agora. Não, mas olha, adorei, né? Porque quando a Tati para e fala, a gente tem que aprender, a gente são aquelas histórias, a gente tem que aprender com os nossos acertos, com os nossos erros a todo instante. Errei, porque peraí, não, não é para que vou ter que insistir nesse erro. Muda-se. A gente fala muito isso no canal, a Tati fala muito isso. Tem que mudar, tem que crescer. E, por exemplo, aí assistindo Merli, e faço o convite a você, assista essa série, é lindo, é maravilhoso, é um retrato aí da juventude. Aí, olha só, né, você vai assistindo o filme, e aí você vai falar, peraí, e aí você encontra no livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, de Emmanuel, uma lição, fica o convite a você, leia lá, é a lição 104, Existimos. A lição 104, assistindo, olha como é lindo você assistir aquilo que a Tati falou, como é lindo você assistir um filme e ele te traz reflexões. Aí a reflexão que tem, que Merlin me traz, a partir de aí, a hora que você encontra Emmanuel falando em existimos, em sentido espiritual. No entanto, viver é algo diferente de existir. Gente, olha aí, olha o que a gente consegue trazer na sessão pipoca. Porque para viver, basta ter vida. Todos os seres orgânicos vivem. Agora, para existir, é preciso um certo grau de consciência. É saber retirar da vida o que ela tem de melhor
para a evolução do ser. Podemos nos questionar se existimos de fato ou se simplesmente vivemos. Herculano Pires. Herculano Pires comenta em seu livro A Evolução Espiritual do Homem, da Paideia, que, segundo o filósofo da existência, viver é diferente de existir. Muitos vivem unicamente para atender às satisfações da matéria, em especial aquelas histórias comer, beber, relações sexuais, dinheiro, poder, mas se dão conta de que o corpo físico nada mais é do que um instrumento de trabalho do espírito, justamente rumo à perfeição. Olha como é lindo, né, Tati? A gente assistindo Merli, eu assistindo Merli e ali e refletindo. Gente, é diferente, né? Viver é diferente de existir. E como é bom quando a gente existe e coloca aquilo que a gente coloca muito, né? E consegue fazer algo de bom ao próximo, né, Tati? Exatamente. Bom, Merli é uma série para a gente pensar, se divertir, chorar, né? E refletir ali bastante sobre algumas questões, né? A gente tem a questão da sexualidade, da homossexualidade, que surge ali também. A gente tem as descobertas que nós temos ao longo da nossa vida, e ali na parte adolescente, né? Tudo que envolve a adolescência, né? Então, a questão de amor, de amizade, de traição, a questão do bullying, que é muito presente também, a questão do papel das pessoas na nossa vida, a questão das drogas, que também é muito presente, então, suicídio, então, pensamentos suicidas e o que a gente pode fazer para auxiliar essas pessoas. Também tem o aspecto religioso que surge ali, né? Então, e aquela questão de eu quero aquilo, eu vou fazer de tudo para conseguir a todo preço, será que isso realmente vale a pena? Então, são muitas coisas, são muitos temas que são abordados ali, a questão familiar, então, são muitos temas que eu acho que é legal a gente assistir aos poucos, mas refletir sobre isso. Quando a gente estava aqui assistindo essa série, a gente fez um grupo de WhatsApp, eu e minhas amigas, para conversar sobre a série, porque e a gente falava assim, alguém já assistiu o capítulo tal, o episódio tal? Não, assiste então que eu preciso falar, né? Aí a gente falava, alguém já assistiu? Não, é que eu preciso falar, porque nesse eu sofri, preciso desabafar. Aí a gente conversava, e é gostoso isso, né? A gente faz isso também com This Is Us. Depois, um dia a gente vai falar de This Is Us aqui, para vocês verem também o quanto é importante algumas séries para a gente poder conversar, poder refletir, mudar o nosso pensamento e às vezes refletir coisas que nós já passamos e que naquele momento a gente não soube pensar daquela forma e depois que a gente vê o filme ou a outra reflexão, né, uma outra abordagem, a gente fala, caramba, isso também pode acontecer comigo, ou pode ser dessa forma também. Então, a gente acaba se identificando com tudo isso. Então, eu recomendo muito que vocês assistam Merli. Não precisa assistir em catalão, pode assistir no idioma que vocês quiserem. Porque é bom, mas assistir em catalão também é legal, gente, ouvir o catalão falando. É muito gostoso, a série é muito gostosa, tem muitos ensinamentos. Último capítulo, gente, preparem seus corações. E depois que vocês passarem desse preparo e tudo mais, tem aí essa segunda parte do Saperialdi, que já começa super quente, é bem bacana, tá? E eu acho que vocês precisam assistir a série e sentir esse gostinho de Merli, ou como diz o Bruno, essa merlinada que ele se mete, que ele mete a gente em várias merlinadas também, porque virou até um verbo, né? Na série, que vira a nossa vida também. Bom, gente, e além de recomendar essa série, por favor, já que você está aí, curte aqui o canal, curte aqui esse vídeo, compartilhe essas ideias, coloca aqui sua opinião, você assistiu Merli?
Fala aí o que você achou, coloca aqui. E a gente, toda sexta-feira, tá aqui no canal para falar de alguma série, de algum filme, de algum documentário, desenho. Você pode mandar suas sugestões para a gente também, que a gente vai estar aqui cumprindo o nosso papel e fazendo toda uma análise espiritual do que vocês mandarem, tá bom? Gente, é isso. Sexta-feira tem mais. Espero vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau. tchau.